Tudo certinho? Galera, vamos lá. Espero que vocês estejam bem, tá? Vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina. Vamos chegar em orações subordinadas substantivas. Faltavam 3, não é mesmo? Então, hoje a gente vai ver as 3 restantes subordinadas substantivas. Na última aula, aprendemos subordinada substantiva predicativa, subjetiva e apositiva, né? Então, fizemos muitos exercícios, mas ainda assim eu quero ver como é que vocês estão. Então, vamos fazer uma revisãozinha aqui daquilo que a gente viu na última aula, tá bom? Bora lá. Pausa aí o vídeo e vai para a página 558. 3, 4 e 6. Rapidinho, tá? Só para a gente testar e ver como é que tá isso. Como que a gente está trabalhando a subordinada substantiva. Se está alguma coisa pendente, se eu não estou entendendo, se ainda estou confundindo os nomes, tá bom? Bora lá? Posso corrigir? Show de bola. Página 558, gente. Número 3. O que ele quer de mim? Crie frases coerentes com as informações apresentadas no excerto anterior, empregando a estrutura sugerida na tabela a seguir. Galera, vamos lá. Tenho aí uma tabelinha, né, com 3 introduções. É melhor, faça assim e o mais acertado é. Beleza. Gente, há várias possibilidades de resposta, tá? Poderia inventar o quanto eu quisesse. Só que a classificação só pode ser uma. Eu sugiro umas respostas aqui, olha. É melhor deixar o celular de lado durante as aulas. Gente, o que eu precisava? Eu precisava fazer mais uma oração, né? E necessariamente ter um verbo. A gente sabe que toda oração tem um verbo. Então, eu precisava colocar um verbo nessa minha nova oração, nessa minha nova sentença. Então, eu coloquei o verbo deixar ali, né? Então, é melhor deixar o celular de lado durante as aulas. Beleza. Como que eu posso classificar essa oração, gente? É melhor. É um verbo de ligação. Se é um verbo de ligação, eu já posso desconfiar que ela é ou subjetiva ou predicativa, né? Então, beleza. É melhor isso ou é melhor o qual? É melhor isso. Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva. De que tipo? Como eu falei para vocês, como eu tenho um verbo de ligação, o acaba me mostrando que eu posso ter subjetiva ou predicativa. Como que eu faço para diferenciar uma da outra? Como isso se apresenta? Gente, é melhor isso. Eu consigo trazer esse isso para frente, olha. Isso é melhor. Fica até mais coerente, né? A gente iniciar a sentença com o meu sujeito. Só que nesse caso dessa sentença ele acabou ficando lá atrás. Se ele ficou lá atrás e eu posso trazer para frente, para antes do verbo, eu tenho uma subjetiva, porque tem função de sujeito, tá ok? Na segunda, gente, faça assim. Eu coloquei, né? Use o celular apenas nos intervalos. Essa era mais fácil, mais tranquila. Precisava novamente colocar um verbo, coloquei o use. E aí acabo tendo uma oração subordinada. Gente, só que a própria pontuação já me mostra que eu tenho uma oração subordinada substantiva, né? Apositiva. Tem função aí de aposto, por conta dos 2 pontos que marcam o que eu ainda vou dizer, a minha introdução, a minha informação extra. Esse meu comentário aí. Então, eu tenho um aposto. Terceira, o mais acertado é desligar o aparelho. O mais acertado é desligar, mais um verbo, o aparelho. Gente, o mais acertado é isso ou é o qual? O mais acertado é isso. Se é isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Primeiro passo, ok. E aí, segundo passo, de que tipo? Eu olhei que eu tenho um verbo de ligação, né? Ou é subjetiva ou vai ser predicativa. Só que não pode ser subjetiva, gente, porque eu já tenho um sujeito. Olha só, o mais acertado é isso. Pergunto para o verbo, o que é isso? O mais acertado. Então, o mais acertado é o meu sujeito. Se eu já tenho sujeito, só vai faltar o quê? O meu predicativo do sujeito. O isso vai ser o meu predicativo do sujeito. O desligar o aparelho, na verdade, é o meu predicativo do sujeito. Eu tenho uma oração inteira exercendo esse papel. Então, eu vou chamar de
predicativa. Oração subordinada substantiva predicativa. Beleza, gente? Vamos seguir aqui. 4. Observe as orações a seguir. Evidente é que celulares distraem os usuários. E o evidente é que celulares distraem os usuários. Apesar de parecidas, as orações subordinadas presentes são classificadas de modo distinto. Por quê? Gente, o que acontece aqui? No primeiro período, nós vamos ter uma oração subordinada substantiva subjetiva. E no segundo, uma predicativa. Por quê? Galera, a gente vai ter um adjetivo como predicativo do sujeito e um verbo de ligação. Faltando, né? Então, por isso a gente vai ter um sujeito. No segundo caso, o termo que está substantivado vai se configurar como sujeito, que é exercido pelo que é seguido do verbo de ligação. Então, o que vai faltar aí? Vai faltar um termo, né? Uma oração que exerça a função de predicativo. Era isso que eu tinha que responder. Mas vamos lá, passo a passo. Evidente é que celulares distraem os usuários. Evidente é isso. Ou evidente é o qual? Evidente é isso. Eu tenho uma oração subordinada substantiva. De que tipo? Tem um verbo de ligação, ou subjetiva ou predicativa. Evidente é isso, fiz a substituição. Então, agora pergunto para o verbo. O que é isso? Não tem, né? O que é evidente? O que é evidente? É isso. Então, isso é o meu sujeito. Isso é evidente. Pensa assim, eu consigo trazer para frente esse meu isso. Trago para frente do evidente. Isso é evidente. Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva. Vai ter função de sujeito. Agora, o evidente é que celulares distraem os usuários. O evidente é isso ou o evidente é o qual? O evidente é isso. Então, esse isso aí vai marcar minha oração subordinada substantiva. Agora, substantiva de que tipo? Subjetiva, predicativa, apositiva? Galera, vai ser predicativa. Porque quando eu tenho um verbo de ligação, eu preciso ter um sujeito ou um predicativo do sujeito. Nesse caso aqui, quando eu leio o evidente é isso, eu tenho que perguntar para o verbo. O que é isso? O evidente. Então, o evidente já é o meu sujeito. Eu já tenho um sujeito na minha primeira oração. Agora, o que eu vou precisar é de um predicativo do sujeito. Então, que celulares distraem os usuários é o meu predicativo do sujeito, tá? Lembrando, gente, de separar as minhas orações, para que eu entenda qual que é a subordinada, antes do meu que, né? Então, eu tenho a primeira oração, evidente é, e a segunda oração, que os celulares distraem os usuários. Lá na minha segunda alternativa, o evidente é que celulares distraem os usuários. O evidente, primeira oração, que celulares distraem os usuários, a minha oração subordinada. Tá? Então, eu tenho principal e subordinada. Sempre separando no que, caso ele esteja na minha oração, né? Caso ele esteja expresso. Beleza? Gente, vamos lá. 6. Classifique os termos destacados nas orações a seguir, depois troque-os por orações subordinadas substantivas. Classifique-as. Vamos lá. Foi necessária sua intervenção. Gente, foi necessária sua intervenção. Tem aí um verbo de ligação, o foi. Ou é sujeito ou predicativo do sujeito. Tá? Então, o que foi necessária, gente? Sua intervenção. Eu passo esse sua intervenção lá para frente, ó. Sua intervenção foi necessária. Tenho aí minha ordem direta. Sujeito, verbo e o meu complemento. Né? Então aí, qual vai ser a função sintática desse termo? Sujeito. Vai ter função de sujeito, porque eu consigo deslocar lá para frente. Beleza? Agora, período composto. Foi necessário que você interviesse. Foi necessário que você interviesse. Foi necessário você intervir. Eu teria que transformar em período composto. Porque, na verdade, tem um período simples. Lá no meu primeiro quadrinho, na primeira coluna, é um período simples. Por que é simples? Só tem um verbo, o foi. Agora, quando eu peço período composto, eu precisava que vocês colocassem mais um verbo. Então, aqui caberia, foi necessário que você interviesse ou foi necessário você intervir.
Aí eu poderia ter essas duas possibilidades aí, tá certo? Como que eu ia classificar? Oração subordinada substantiva, subjetiva. Beleza? A de baixo. O importante é a exposição de sua opinião. Galera, o importante é isso. O que é importante? O que é a exposição da sua opinião? O importante é o meu sujeito. A exposição de sua opinião é o meu predicativo do sujeito, é a minha característica do sujeito. Né? Então, caso eu quisesse transformar em período composto, o importante é que você exponha a sua opinião. Porque aí eu vou ter dois verbos. É e o exponha. Certo? Vou classificar como oração subordinada, substantiva, predicativa. Na prova não pode esse OSS não, hein? É por extenso, hein? Todinho. Pense nisso. 2 pontos. Sua participação voluntária no debate. Galera, aqui em negrito a gente tem um aposto, né? Pela marcação, por algo que eu ainda vou dizer. Pense nisto. Né? E esse nisto aí, que ele vai dizer ainda, é o meu aposto, é a minha explicação. É o que tem a ser dito. Então, eu vou ter função de aposto. Para transformar em período composto, pense nisto, que você participe voluntariamente do debate. Então, eu tenho pense e participe. O importante era que eu conseguisse manter o sentido da minha oração e fizesse, né, mais um verbo, colocasse mais um verbo, transformasse em período composto. Só é com o período composto quando eu tenho mais de um verbo, mais de uma oração. Como que eu vou classificar? Oração subordinada substantiva apositiva. Tranquilo? Bora lá então, gente. Galera, vamos lá. Agora vamos de matéria nova. Vamos continuar aqui as orações subordinadas substantivas, né? Então a gente aprendeu predicativas, apositivas e subjetivas. Mas eu havia dito que são 6, tá? Então a gente vai dar continuidade aqui pensando nas objetivas diretas, nas objetivas indiretas e nas completivas nominal, que vão ter função, respectivamente, de objeto direto, objeto indireto e de complemento nominal. Não é difícil, tá? Tendo entendido as outras, a gente consegue dar continuidade numa boa. Certo? Vamos lá, gente. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Ela vai desempenhar a função do objeto direto do verbo da oração principal. Então, o que é um objeto direto, gente? É aquele complemento do meu verbo. É um complemento do meu verbo que não é preposicionado. Então, eu não vou utilizar a minha preposição. Só que agora está em formato de oração. Gente, se eu sei o que é um objeto direto, eu vou conseguir classificar minha oração subordinada substantiva objetiva direta. Tá? Porque é praticamente a mesma coisa. A diferença é que agora está em formato de oração, né? Eu não tenho mais uma ou duas palavrinhas só fazendo a minha função de objeto direto. É uma oração inteira, uma sentença inteira, tá bom? Então, normalmente, essa subordinada substantiva ela é introduzida pelas conjunções integrantes que e se, mas também pode se iniciar por pronomes indefinidos ou advérbios. Então, fiquem atentos. Posso iniciar, de repente, com um quem, tá? Então, vamos começar a ter esse feeling aí de ficar atento ao que a questão me mostra, tá bem? Que nem sempre vai ser um que, tá? Isso pode se modificar. Vamos lá. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Um estudo americano mostrou que existe relação entre o uso de redes sociais e o comportamento de pessoas viciadas. Primeiro passo, analisar o meu verbo, né? Mostrou. Tenho aí mostrou, e aí na minha outra oração eu tenho existe. Travei a minha oração em mostrou, né? Então, um estudo americano mostrou a minha oração principal. E que existe relação entre o uso de redes sociais e o comportamento de pessoas viciadas é minha oração subordinada, substantiva, de que tipo? Gente, vamos saber através do verbo. Vou perguntar para ele. Mostrar. Gente, quem mostra, mostra alguma coisa. Né? Então, se mostra alguma coisa, eu preciso de um complemento. Eu não consigo deixar minha frase, minha oração morrer ali, né? Um estudo americano mostrou. Mostrou o quê? Né? Quem mostra, mostra alguma coisa. E essa alguma coisa aqui vai ser o que existe relação entre o uso de redes sociais e o comportamento de pessoas viciadas. Então, toda essa oração vai ter a função de objeto direto. Tá? Então, eu tenho que mostrou é um verbo transitivo direto, precisa de um complemento, que é um objeto direto.
tá? Poderia pensar dessa forma ou poderia ir para o nosso passo a passo lá. Qual seria esse passo a passo? Primeiro, identificar a presença do elemento que introduz a oração subordinada. Aqui vai ser o que. Segundo passo, verificar se é substituível por isso, para saber se ela é subordinada substantiva ou adjetiva, né? Que a gente ainda não aprendeu. Então, por enquanto, vai ser sempre substantiva. Mas já temos que começar a ter saber diferenciar, porque lá na frente a gente vai aprender e vai confundir um com o outro. Vão surgir casos em que eu vou ter oração substantiva e adjetiva no mesmo exercício. Como que eu vou identificar? Como que eu vou separar? Então, faz o teste desde já, tá? Então, beleza. Um estudo americano mostrou isso ou o qual? Mostrou isso. Então, ela é subordinada substantiva. Tá. Terceiro passo. Como ela é subordinada substantiva, vamos perguntar para o verbo para determinar a função sintática. Foi o que eu falei para vocês. Verbo mostrar. Quem mostra, mostra alguma coisa. E essa alguma coisa vai ser a minha oração subordinada lá, né? Que eu vou chamar de função de objeto direto. Como eu vou classificar? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Show? Mais um. Eu não sei quem participou desse estudo. Vamos lá, passo a passo. Primeiro vamos separar as orações. Eu não sei, é uma oração, é minha oração principal. Quem participou desse estudo é a outra oração. Eu tenho o verbo saber e verbo participar. Tá. Gente, vamos identificar primeiro a presença do elemento que introduz a oração subordinada. Eu não sei quem. Esse quem é o meu pronome indefinido. Lembra que eu falei para vocês que elas podem ser introduzidas também pelo pronome indefinido, por um pronome qualquer, tá? Nem sempre pelo que. Então, eu tenho aí pronome indefinido. Vamos verificar se dá para substituir. Eu não sei isso ou não sei o qual. Eu não sei isso, né? Ainda vou dizer o que eu não sei. Então, eu consigo substituir por isso, tem uma subordinada substantiva. Como ela é subordinada substantiva, eu vou para o terceiro passo, que é perguntar para o verbo para conseguir determinar a função sintática. Olhe para o verbo saber. Quem não sabe alguma coisa, né? Ou algo. Gente, tem preposição? Não tem. É alguma coisa, não é de alguma coisa. Então, quem participou desse estudo vai ter função de objeto direto, que é o meu complemento para o verbo, né? Para ele não ficar ali sem sentido, preciso complementar esse verbo. Mas esse complemento, ele não é preposicionado. Logo, eu tenho um objeto direto. Oração inteira, oração subordinada substantiva, objetiva direta. Tranquilo? Vamos lá, gente. Vamos pular aqui para mais uma. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Qual é a questão dela aqui? Ela vai desempenhar a função de objeto indireto. O que é objeto indireto? Aquele complemento preposicionado. Eu vou utilizar um complemento preposicionado para complementar a minha oração principal, tá bom? Vamos para o exemplo, gente. Olha só, alguns especialistas não gostam de que a internet se resuma ao Facebook. Beleza. Primeiro passo aí. Vamos separar as orações. Alguns especialistas não gostam. Ponto. Uma oração principal. Agora, de que a internet se resuma ao Facebook, oração subordinada. Tá? Mas por que é subordinada? Vamos lá, passo a passo. Primeiro passo, identificar a presença do elemento que introduz a oração subordinada. É o meu que, né? Esse que vai introduzir essa oração. Beleza. Segundo passo, verificar se é substituível por isso, se for subordinada substantiva, ou por o qual. Alguns especialistas não gostam disso ou não gostam do qual? Não gostam disso, né? Nesse caso aí, gente, eu tenho uma preposição, né? Alguns especialistas não gostam de, que é a minha preposição, e o isso, que aí vira o disso, né? Não gostam disso. Certo? Já sabemos então que ela é subordinada substantiva. Vamos perguntar para o verbo para a gente conseguir determinar a função. Que verbo que eu vou perguntar? O gostam, né? Esse gostar é um verbo transitivo indireto. Por quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Então, eu tenho uma complementação aí que ela é indireta. Eu preciso de uma preposição para fazer essa ligação.
entre o verbo e o meu complemento. Então, eu tenho função aí de objeto indireto. Logo, quem não gosta, não gosta de alguma coisa. Que de alguma coisa é essa? De que a internet se resuma ao Facebook. Muito tranquilo. Então, essa minha oração aí vai ter função de objeto indireto, porque é um complemento preposicionado para o meu verbo. Como classifico? Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Beleza, gente? Muito tranquilo. 2. Grande parcela dos entrevistados acreditava em que a internet se resumia ao Facebook. Tá, onde que eu separo minhas orações? Grande parte dos entrevistados acreditava. Uma oração principal aí. Em que a internet se resumia ao Facebook, oração subordinada. Tá, por que subordinada, professora? Eu introduzi com qual elemento? Com o que? Primeiro passo tá ok. Agora, é substituível por isso ou por o qual? Grande parte dos entrevistados acreditava nisso ou no qual? Nisso, né, gente? Eu ainda vou dizer no que a grande parcela acreditava aí, tá? Então, seguindo, o terceiro passo, ela é substantiva. Então, vamos perguntar para o verbo essa minha função sintática. Qual verbo? O acreditava. Galera, quem acredita, acredita em alguma coisa, né? Ou em algo, ou em alguém também. Então, eu tenho um em. Se eu tenho um em, eu tenho uma preposição. Cuidado, porque a gente acha que só o de que é preposição. Não, o em também é. Eu não consigo, eu preciso de um complemento aí que seja indireto. Porque eu tenho uma preposição. Eu não consigo fazer essa ligação de forma direta, sem utilizar a preposição, né? Acreditava em algo. Então, eu tenho preposição em, tenho a preposição em, mais o isso, né? Acreditava em mais isso, né? Nisso, que viram nisso. Grande parcela dos entrevistados acreditava nisso, tá bom? Então, aí eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, porque tem função de objeto indireto, tá ok? Vamos lá, vamos seguir, gente. Próxima oração. Subordinada substantiva completiva nominal. Ai, o que é isso, professor? O que é complemento nominal? Nem sei o que é isso, não lembro. Objeto direto e indireto, ok, mas o complemento nominal não lembro. Vamos relembrar, tá? Gente, complemento nominal, ele vai exigir a preposição também de um termo, mas não de um verbo, tá? Da minha oração principal. Ele pode ser representado por um adjetivo, por um substantivo abstrato ou por um advérbio. Não entendi nada. Então, vamos lá, gente. Calma. O complemento nominal, ele é muito parecido com o objeto indireto. Então, a completiva nominal e a objetiva indireta vão ser similares. Qual que é a grande diferença, gente? O termo que exige a preposição no objeto indireto é um verbo. É o meu verbo. Eu pergunto para esse verbo e vejo se é ele quem está me pedindo ali uma preposição, me pedindo ali o meu complemento. Gente, o complemento nominal não. O complemento nominal, o termo que exige a preposição é um adjetivo, um substantivo ou um advérbio. Por exemplo, tenho certeza. Gente, certeza de alguma coisa. Quem tem certeza de algo. Então, certeza não é verbo, né? Mas eu preciso de um complemento para que ele faça sentido. Certeza de alguma coisa. Essa alguma coisa aí está introduzida pelo de, que é a minha preposição. Então, ela vai marcar um complemento nominal. Por quê? Quem que está solicitando? Quem que está pedindo essa preposição aí? É o meu termo. É certeza. E não um verbo. É um outro tipo de termo. Tá bem? Vamos para o exemplo. Eles estão certos de que o excesso de redes sociais afeta o julgamento dos usuários. Certos, né? É um termo. É um adjetivo. Mas um adjetivo que tem sentido incompleto. Eles estão certos de quê? Quem está certo de alguma coisa, né? De algo. Então, vai precisar de um complemento. Mas certeza aí, gente, certos, né? É verbo. Não é verbo. Se não é verbo, o que vai acabar desempenhando a função de complemento
nominal e não de objeto indireto. Por quê, gente? Porque exige preposição, mas que impede esse complemento aí não vai ser o meu verbo, vai ser um outro tipo de termo. Nesse caso aqui, um adjetivo. Tá bom? Então vamos lá, passo a passo. Oração principal. Eles estão certos. Oração subordinada. De que o excesso de redes sociais afeta o julgamento dos usuários. Beleza. Qual é o elemento que introduz? É o meu que. Ele é substituível por isso ou por o qual? Vamos ver. Eles estão certos disso ou eles estão certos do qual? Disso, né? Então, eu tenho aí uma preposição de mais o isso. Então, eu tenho disso. Terceiro passo, vamos perguntar ao termo para determinar a função sintática. Quem está certo de alguma coisa. Se é de alguma coisa, é preposicionado, tá? Então pode ser objeto indireto ou complemento nominal. Sim, mas agora, qual é o termo que solicita essa complementação? Certos. Certos aí é um adjetivo. Então, vai ter função de complemento nominal e não de objeto indireto, tá bom? Objeto indireto só quando for verbo. Então, como que eu vou classificar minha oração? Oração subordinada substantiva, completiva nominal. Tranquilo? Mais um exemplo pra gente. Os resultados serão publicados independentemente do que nos disseram. Tá, vamos lá. Oração principal. Os resultados serão publicados independentemente do que nos disseram, vai ser minha oração subordinada. Ok. Gente, vamos identificar a presença do elemento que introduz a oração. É o que, certo? Verificar se é substituível por isso ou por qual. Os resultados serão publicados independentemente do qual. Independentemente do qual. Ou disso. Independentemente disso, gente. O disso aí vai marcar a minha oração subordinada substantiva. Ok. Agora, vamos saber a função sintática dela. Olhei para o independentemente. Independentemente de alguma coisa, né? Então, eu preciso de uma complementação. E esse de alguma coisa é o de aí mais o, né? Que forma o do. Do que nos disseram. Então, do que nos disseram vai ter a função aí de complemento nominal. Por que complemento nominal, gente? Porque independentemente qual é a classificação, qual é a função, qual é a classe gramatical. É um advérbio. Se é um advérbio, a função só pode ser de complemento nominal, tá? Então, é um advérbio com sentido incompleto. Vai precisar desse complemento nominal para ter o sentido cheio aí. Beleza? Gente, por hoje é só, tá ok? Vamos fazer alguns exercícios durante a aula, mas de conteúdo era isso. Vamos treinar bastante que vai dar tudo certo. A gente vai acabar parando de confundir esses nomes todos, tá ok? Beijo e até mais!